Helena Malman, interessado o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Assunto: regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, o auxílio de caráter indenizatório, por meio de reembolso, previsto na Resolução CNJ número 294, de 2019. Muito obrigado. Eu, como relator, procedimento de ato normativo, referendo do ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, observância o estabelecido na Resolução CNJ 294, de 2019. E, na realidade, esse tema, como bem todos nós sabemos, trata-se de uma complexidade muito grande, no sentido de nós estabelecermos os parâmetros do auxílio saúde e assistência à saúde suplementar para magistrados para magistrados e servidores de trabalho de primeiro e segundo graus. Nós temos hoje, dentro da questão da saúde e do complemento da saúde complementar, que a saúde é a responsabilidade do Estado, sempre foi. Mas o Estado não tem, evidentemente, demonstrado ou nem tem condições de prover uma assistência à saúde capaz de assegurar ao cidadão a dignidade e o respeito à sua própria vida, às suas próprias condições de estabelecer critérios de ter uma qualidade de vida digna e justa. Por outro lado, nós, com relação à Justiça do Trabalho e ao Tribunal Superior do Trabalho e alguns tribunais regionais do trabalho, pudemos implantar o plano de saúde complementar do próprio tribunal, com êxito naqueles lugares em que foram implantados o plano de saúde complementar de autogestão pelos tribunais, que é uma modalidade, é uma forma de nós aperfeiçoarmos tudo isso no país e criar, naturalmente, um critério de auxílio-saúde que seja democrático, que seja amplo, que possa abranger todos os magistrados e servidores, tal como ocorre no Tribunal Superior do Trabalho. É claro, a faculdade de opção do magistrado ou servidor pela abrangência do plano de saúde, isso é um ato de vontade que, naturalmente, nós não podemos ter como impedir, mas, na realidade, os efeitos é que não poderá contaminar a instalação do plano de saúde complementar e a autogestão do plano de saúde dos tribunais e do Tribunal Superior do Trabalho. No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a assistência à saúde fica a cargo da vice-presidente do tribunal. Eu tive a honra de participar durante 2 anos e hoje quem participa é a Sua Excelência e comanda a saúde, o plano de saúde de autogestão é o ministro vice-presidente Maurício Godinho Delgado e tem conhecimento, o ministro Felipe também, já no exercício da vice-presidência, pôde estabelecer esse contato direto com a autogestão, a administração da autogestão e o que isso representa em torno da saúde complementar no Brasil, que é algo que nós precisamos estudar e criar mecanismos para adoção nacional. Mas, por enquanto, como há essa regra do auxílio-saúde, e nós não podemos estabelecer, e sempre a minha preocupação foi no sentido de não criar distinção entre a saúde do magistrado e a saúde do trabalhador, do servidor, não é? Pelo princípio da isonomia. Não é? A dor de dente do magistrado é tão intensa quanto a dor de dente do servidor, não é? E incomoda. Então, é preciso que nós tenhamos essa regra. Agora, para isso, nós precisamos estudar e ver impacto. Nós estamos com esse critério, porque as adoções de resolução, elas vêm, adota-se uma resolução. Então, o implemento dessa resolução cabe a todo o tribunal, mas é preciso que nós tenhamos condições de arcar com isso. Não adianta nós chegarmos e dizer assim, olha, fica autorizado e admitido, está tudo muito bem. Como se paga?
vai chegar no final do ano, não tem dinheiro para pagar férias, 13º, nem o salário, nem os vencimentos. Então, para nós, é muito importante que nós façamos uma reflexão, façamos um estudo e tenhamos como consequência a convicção sobre como podemos implantar, sempre respeitado algo chamado princípio da isonomia. Essa é uma das maiores atributos que nós precisamos cultivar para que podemos trazer na transparência a adoção de medidas que sejam necessárias à implementação de qualquer ganho, melhoria, enfim. E o meu voto, no início, era nesse sentido, de admitir, de criar o que nós já referendar aquilo que já tínhamos proposto. Mas, depois de um debate muito grande entre nós, não é, de vários conselheiros, e todos nós com essa preocupação maior no sentido de criar um mecanismo capaz de solucionar essa controvérsia. E, considerando os pertinentes fundamentos apresentados pelos conselheiros Maurício Godinho Delgado, Cláudio Mascarenhas Brandão, Maria Helena Malman e Ricardo Martins Costa, eu acolho as propostas de suas excelências, que, naturalmente, era o que todos nós pensávamos desde o início. Tínhamos que resolver pelo prazo. É suspender, primeiro, os efeitos do ato 7JTGP, esse que nós estaríamos a referendar, número 16, de 31 de janeiro de 2025. Repristinar provisoriamente os efeitos do ato do Conselho 129, de 11 de dezembro de 2023, que considera o valor per capita e a quantidade de dependentes informada pelo Tribunal. Determinar aos tribunais regionais que, no prazo de 15 dias, apresentem informações relativas à metodologia utilizada para o custeio da assistência médica suplementar, a qual deverá conter o detalhamento das categorias adotadas no conceito de dependente e a individualização por magistrado ou servidor. Determinar a edição de ato de criação de grupo de trabalho multidisciplinar e representativo para, no prazo de 120 dias, promover a realização de estudos que tenham como pressuposto diálogos intra- e interinstitucional sobre a regulamentação da assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores de trabalho de primeiro e segundo graus, com vistas à normatização do tema com garantia da isonomia de tratamento entre magistrados e servidores, e também entre os tribunais regionais do trabalho, e determinar o sobrestamento dos presentes autos pelo prazo de 150 dias. Essa é a proposta, tomada em conjunto, admitindo, inclusive, as ponderações de cada conselheiro, e eu indago se podemos assim aprovar. Então, por unanimidade, foi aprovada nos termos do voto, no sentido de criar a comissão de trabalho, estabelecer as garantias de isonomia, com o prazo de suspender o processo com um prazo de 150 dias e conceder o prazo de 120 dias para o grupo de trabalho a ser criado trazer as conclusões pela adoção da sistemática que melhor nos atenda. Senhor presidente. Pois não? Aqui pela ANAMATRA, se for possível, eu peço a palavra. Pois não. Quanto a esse tema, senhor presidente, senhores conselheiros, como o próprio ministro Aloysio já apontou, realmente é uma matéria que desafia uma complexidade muito grande, inclusive do ponto de vista da isonomia. A ANAMATRA e a magistratura compreende perfeitamente, e a preocupação que foi lançada por Sua Excelência, o ministro Godinho, o ministro Cláudio, ministra Maria Helena, mas apenas, inclusive, já que a decisão, inclusive, já foi tomada,
mas é necessário que a ANAMATRA registre, até porque lançou nos autos deste procedimento de ato normativo uma petição em que reitera a compreensão de que o ato que estava a depender de referendo pelo plenário aqui do CSJT atende ou atendia ao que demanda, ou ao menos ao que nós temos hoje de ordenamento jurídico quanto à matéria, considerando o atual texto da Resolução 294, com as alterações que foram apontadas e, enfim, que foram levadas a cabo pelas resoluções 495 e 500. Fazemos apenas essa ponderação, porque são resoluções de 2013 e o próprio ato normativo já previa os seus efeitos financeiros desde janeiro de 2025. Então, era esse registro, senhor presidente, que a ANAMATRA gostaria de fazer, no sentido de que entendemos, apesar de toda a compreensão da complexidade, que os atos normativos 16, 17 e 18, que estavam a depender de referendo aqui do tribunal, iam ao encontro do ordenamento hoje das resoluções do CNJ, especificamente a 294 de 2019, com algumas ponderações de ajustes, mas, enfim, compreendemos aqui a decisão do Conselho, mas era importante que a ANAMATRA fizesse esse registro da compreensão do alcance e da pertinência dos atos que foram emanados da presidência. Pois não, muito obrigado, mas a minha única preocupação desde o início, quando eu tomei conhecimento, foi a questão da isonomia. Jamais poder estabelecer um critério que... Estou virando... Por favor. Na realidade, esse critério da isonomia não podia admitir a conclusão e a adoção de um sistema que pudesse contrariar esse princípio. Foi a primeira manifestação que fiz quando nós tivemos esse... Não dá para... Então, a melhor solução é essa, estabelecer esses critérios para que nós tenhamos um prazo de 120 dias a conclusão de um grupo de estudos que vamos criar para essa finalidade. E, com isso, trazer como consequência. Até lá, vige o que era. Perfeito? Então, assim se decide a unanimidade. Presidente, pois não? Só requer a juntada do meu voto, por gentileza, aos autos do processo. Muito obrigado. Também, presidente, o meu também, que já está tendo o sistema, mas para auxiliar. Então, a juntada do meu voto, da ministra Maria Helena, do ministro Maurício Godinho, do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Muito obrigado. O conselheiro... Presidente, eu também fiz o registro. Pois não. Juntada também do conselheiro Ricardo Martins Costa. Assim se decide, portanto, a unanimidade. Próximo. Processo 1.045 de 2024, relator conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga, vistor conselheiro Vieira